Oi pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Você no Mercado, hoje para falar de um assunto que pode estar no nosso dia a dia. Imagine você, uma simples ida ao supermercado, sabia que ela pode se tornar numa grande dor de cabeça? Isso se a gente levar em consideração o fato de que muitas vezes o consumidor não se atenta para a origem do produto que está levando para casa e, consequentemente, com a origem daquilo que ele vai ingerir, ou seja, levar para dentro do seu organismo. Nós estamos falando das fraudes alimentares, que a depender da situação pode ser grave, inclusive fatal. Assunto sério e que a gente convidou para esse bate-papo de hoje a nutricionista Sabrina Alves Linkich, que também é professora do curso de nutrição da UnoOeste. O Você no Mercado está no ar. Professora Sabrina, muito obrigado pela sua participação. Vai ser de grande valia a sua permanência aqui pelos próximos minutos e, sobretudo, para levar explicações pertinentes ao público que nos assiste de qualquer lugar. Primeiramente, eu gostaria que a senhora se apresentasse a quem está nos assistindo nesse momento. Muito obrigada, Emerson. Primeiro eu quero agradecer, o convite para falar sobre esse tema que cada vez mais faz parte do nosso dia a dia. Eu, enquanto profissional, mas também enquanto consumidora, mãe, sempre tenho me atentado e ficado muitas vezes chocada com tudo que a gente vê no mercado quando o assunto é fraude em alimentos. O que são, na verdade, essas fraudes em alimentos, professora? Bom, a fraude em alimento é qualquer alteração na composição do produto ou alteração na sua rotulagem ou nas informações que são passadas para o consumidor que levem o consumidor a algum equívoco, a algum engano na hora de compra. Então, a gente pode pensar nas fraudes como a adição ou a retirada ou a troca de algum componente que faz parte da composição do alimento, que essa troca não seja de conhecimento do consumidor e que possa trazer algum prejuízo para a sua saúde, e também quando essas informações não estão claras, não estão de maneira entendível para qualquer um que vá ao supermercado fazer uma escolha. Existe uma dica, uma atenção especial como nós, consumidores, podemos identificar essas eventuais fraudes? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai ao supermercado é separar um tempo real, considerável, para poder fazer as escolhas dos alimentos. Então, sempre observando com muita atenção a rotulagem nutricional, a embalagem desse alimento, as informações que esse alimento traz. Afinal, o rótulo do alimento é uma forma de comunicação entre a empresa e o consumidor. Mas muitas vezes essa comunicação não é clara. Muitas vezes a empresa utiliza de termos que o consumidor não entende, a empresa utiliza de estratégias de marketing que acabam mascarando a real característica daquele produto. O que é muito comum. Muito comum, muito mais do que deveria, né? A gente tem visto atualmente isso ganhando grande destaque na mídia com a alta no preço dos alimentos, que são matérias-primas, né? Então, principalmente o leite, os cereais, eles têm tido um aumento bastante significativo no preço. Entende-se a razão pela qual tentam se fraudar, por exemplo, a composição do leite, né? O porquê muitas empresas, e a gente precisa considerar que também existe aquela situação da clandestinidade, né? Por que elas fazem essa devida alteração na composição do produto? Visando a obtenção de lucro, porém de forma irregular, e isso, portanto, precisa ser devidamente denunciado? A gente tem dois principais motivos para a ocorrência de fraude em alimentos. Um dos motivos é sim o lucro, então quando se substitui algum ingrediente, quando se modifica alguma coisa na formulação do produto para que ele tenha um menor custo de produção e, consequentemente, um maior lucro para o produtor, isso é um dos motivos. Mas um segundo motivo que também é muito preocupante, pensando na saúde do consumidor, é quando essa fraude visa mascarar, esconder algum defeito no produto. Então, às vezes, o produto não teve o controle de qualidade adequado ao longo da fabricação, a matéria-prima não estava adequada, ou até mesmo foi adicionado algum componente tóxico proibido nesse produto para mascarar um defeito,
e aí esse produto chega para o consumidor totalmente inadequado. A gente tem vários exemplos de alimentos que passaram por essa situação. Então, é leite que foi adicionado de formol, é leite que foi adicionado de água sanitária, de soda cáustica, chocolate que a gente encontra adicionado de substâncias que não deveriam fazer parte do chocolate, tudo pensando mesmo em mascarar um defeito. É inimaginável a gente pensar, por exemplo, água sanitária na composição de leite. Agora, qual é a gravidade quando o alimento ele é fraudado, levando em consideração aquilo que a senhora falava ainda há pouco, a saúde do consumidor? Olha, essas fraudes, elas podem representar um grande risco para o consumidor. Então, pensando aí em um produto tóxico que é adicionado em um alimento, o consumidor ele pode ter uma reação alérgica muito grave, ele pode ter aí uma queimadura no trato gastrointestinal. Então, a gente tem aí histórico de produtos que vieram contaminados com soda cáustica por fraude, que levaram a queimaduras no esôfago, no estômago. Então, ele pode levar a consequências muito sérias, até uma reação ainda mais grave como um resultado, uma morte de uma pessoa, dependendo de quem for esse indivíduo. Então, se a gente pensar numa criança, um idoso mais debilitado, uma pessoa com um sistema imunológico mais deficiente, um componente desse tipo pode levar facilmente essa pessoa à morte. Então, realmente é um risco muito grande para o consumidor quando se pensa nessas substâncias que podem ser adicionadas e que não deveriam fazer parte do alimento. Agora, professora Sabrina, a quem relatar? Existe algum órgão específico? Se eu, consumidor, identifiquei que comprei um determinado produto, mas observei eventual fraude nele, a quem devo relatar isso? É preciso acionar Ministério Público, PROCON, a quem eu devo denunciar? Bom, Emerson, primeiro que é bem difícil o consumidor conseguir detectar esse tipo de fraude, só quando realmente a fraude é muito visível. Então, a gente teve alguns exemplos que foram encontrados cacos de vidro no chocolate, que foi mesmo esse exemplo do leite que estava com soda cáustica, que provocou realmente ferimentos, queimaduras na pessoa. E aí, então, essa pessoa identificou. Em caso de identificação ou de suspeita de fraude, não é necessário você ter uma certeza enquanto consumidor. Sim. Tendo uma suspeita, você pode contactar os órgãos de defesa do consumidor e a vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária do município, né, via aí Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem o contato da vigilância sanitária municipal e também os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, o Instituto de Defesa do Consumidor, que são os órgãos aptos a verificar uma possível ocorrência de fraude, né? É papel desses órgãos fiscalizadores fazerem, por exemplo, visitas in loco em supermercados, por exemplo, onde há uma grande concentração de produtos distintos, diferentes um dos outros, e fazer essa análise que a olho nu o consumidor, por exemplo, não consegue identificar, como a senhora vinha falando? Sim, sim, é bastante comum. Claro que a gente tem aí uma deficiência no serviço público de funcionários mesmo na vigilância sanitária que sejam capazes de dar conta da demanda de fiscalização que existe no nosso país. Por isso, a importância dos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON e o IDEC, que periodicamente fazem fiscalizações, principalmente naqueles alimentos que são mais alvo de fraude. Então, tem alguns alimentos que a gente tem que ter uma atenção redobrada, porque são alimentos que estão muito mais sujeitos à fraude e alteração. Então, eu posso citar aqui como exemplo os azeites, que muitas vezes eles são fraudados ao serem misturados com outros óleos. Então, sempre o IDEC e o PROCON eles estão fiscalizando. Sim. A gente também tem os laticínios, que também tem um risco bastante grande de ter fraudes, principalmente para mascarar defeitos ali na produção. Então, são alimentos de alto risco que têm uma vigilância mais constante na sua comercialização. Pegando o azeite como exemplo, a senhora mencionava ainda há pouco, se há adulteração, ou seja, composição de outros óleos, isso precisa estar especificado, por exemplo, na rotulagem, na embalagem.
É isso? Sim, sim, exatamente, Emerson. Quando a gente não é proibido vender, comercializar um azeite que seja misturado com óleo Sim. de soja, por exemplo. O que é proibido é o consumidor não saber essa informação no momento da compra. Daí a importância de uma boa rotulagem nutricional, uma vez que o rótulo, enquanto veículo de comunicação, ele vai transmitir para o consumidor as informações acerca daquele produto. Então, se esse azeite ele é um azeite misto, então ele precisa ter no seu rótulo essa informação de que ele não é um azeite puro. Professora, a senhora, além de lecionar, é também profissional da área. Em consultório, recebe relatos de pessoas que eventualmente se sentiram indispostas ou passaram mal por conta de consumo de algum desses alimentos e que muitas vezes, aí, por meio do profissional ou por meio de médicos, avaliou-se de fato, verificou que a procedência daquele mal-estar era decorrente, por exemplo, da composição de um devido alimento? Sim, Emerson, sim. Infelizmente, isso é uma realidade, sim, nos serviços de saúde. Eu atendo na atenção básica, né? Então, eu já recebi pacientes e tenho relatos também de pacientes, principalmente crianças, que ao consumir um determinado alimento, um alimento industrializado, que tinha ali uma composição que talvez não fosse de conhecimento pleno do consumidor, tiveram sim reações alérgicas, tiveram mal-estar por conta disso. Principalmente reações alérgicas por não saber exatamente quais componentes que tem naquele alimento. Então, é bem comum a gente observar a criança tendo reação alérgica ao consumir algum alimento e muitas vezes não se consegue nem identificar exatamente o que foi que causou aquilo. De tão mista que é a formulação do alimento, de tantos componentes que a gente pode ter e tantos alimentos que a gente consome ao longo do dia, né, e que podem ter essa alteração aí na sua composição. O nosso público que está aqui nos assistindo, certamente alguns que estão ali do outro lado da telinha são alunos da senhora. Ou seja, agora vamos falar especificamente para os acadêmicos de nutrição. Qual deve ser o papel do nutricionista nessa realidade em que as fraudes de alimentos estão cada vez mais comuns? Certo. Bom, primeira coisa é que o profissional ele precisa estar atento às regulamentações. Então, a gente precisa conhecer da legislação do alimento, né? Entender o que pode, o que não pode estar presente naquele alimento, entender como que esses componentes eles devem ser descritos no rótulo do alimento. E, a partir desse conhecimento, trabalhar com orientação, informação, educação nutricional para a população, para que as pessoas possam ter também a autonomia de escolha. Porque uma vez que você aprende o que você deve observar no rótulo para ter uma compra mais segura, esse consumidor se torna mais independente. Então, ele consegue fazer escolhas mais conscientes quando vai ao supermercado. E é papel do nutricionista fazer isso, fazer essa orientação, fazer essa educação nutricional e deixar cada vez mais claro para a população a importância de fazer uma correta escolha dos alimentos a partir das informações de rótulo e também, caso, mesmo sendo ali uma escolha consciente, tiver dúvida da qualidade desse alimento, saber onde procurar essa informação, saber quais órgãos que estão ali aptos para orientação e também para fiscalização em caso de uma suspeita de fraude. A professora falou em rótulos, e aí a gente tem uma informação muito importante, é que recentemente novas regras de rotulagens entraram em vigor. Quais foram as principais mudanças nas embalagens? A nova regra de rotulagem realmente é uma vitória muito importante para a nossa classe profissional, é algo que vínhamos batalhando há muito tempo para que essas informações cheguem ao consumidor de maneira mais clara. Então, a rotulagem agora ela passa a ter uma maior clareza para o consumidor, tanto em termos de lista de ingredientes, de componentes que estão presentes nesse alimento, quanto também do seu valor nutricional. O que a senhora está falando é muito importante, porque normalmente nós vamos ao supermercado e fazer essa leitura é muito importante. Sim, é muito importante, mas também me coloco no lugar de consumidor.
É muito difícil, né? A gente vai pegar um rótulo de alimento, as letras são pequenas, as palavras são difíceis, a leitura é complexa, muitas vezes não é comparável um alimento com outro, porque cada marca usa um valor, uma forma de fazer a rotulagem, um valor nutricional. Essas mudanças visam facilitar essa leitura? Exatamente, Emerson, é exatamente isso. Então, dentre as principais mudanças que visam aí facilitar a leitura do rótulo pelo consumidor, da rotulagem nutricional, estão mudanças em relação à formatação da rotulagem. Então, a cor de fundo passa a ser obrigatoriamente uma cor branca com letras pretas. O tamanho das letras também passa a ser um tamanho padronizado. Então, o produtor não pode mais usar a cor que ele quiser. Ele não pode mais colocar a letrinha do tamanho que ele quiser. Ele precisa usar a padronização da Anvisa. E quem descumprir, certamente vai ser autuado pelos órgãos competentes e de fiscalização. Com certeza. E o consumidor, ele é também uma ferramenta de fiscalização. Então, essas novas normas, elas já entraram em vigor desde o dia 9 de outubro desse ano, e a partir agora do mês de novembro, a gente já espera que os produtos que cheguem ao supermercado já cheguem com essas informações mais claras, né, facilitando a leitura do consumidor, e também informações que facilitem ele fazer comparação nutricional. Porque além da questão das fraudes, da questão da composição do alimento em si, a gente tem outros problemas que envolvem aí o consumo dos alimentos industrializados. Então, geralmente são alimentos que são fonte de açúcar, são fonte de sal em grande quantidade, fonte de gorduras, e esses componentes, eles são associados a doenças, associados à obesidade, associados ao diabetes, à pressão alta. Então, é muito importante que essas informações sejam mais claras para o consumidor, para que ele possa fazer uma escolha que, além de evitar uma possível fraude, também traga benefício para a sua saúde. Então, se você está fazendo um controle de peso, é muito conveniente chegar no supermercado e poder olhar e falar, olha, esse produto aqui tem muito açúcar, esse produto aqui tem muita gordura. É ser autoconsciente mesmo. Exato. E para a gente encerrar, professora, qual a mensagem a se deixar nesse cenário em que a gente falou que, infelizmente, né, essas fraudes alimentares são cada vez mais comuns? Bom, o que eu posso dizer assim de mensagem para o consumidor nesse sentido é ter atenção na compra. A atenção à compra, ir no supermercado não é algo que a gente pode fazer correndo, né? Eu sei que na rotina do nosso dia a dia acaba sendo mais uma atividade que a gente tem que fazer, mas é importante separar um momento tranquilo, com calma, para que o consumidor possa realmente pesquisar nas marcas e escolher aquele alimento que tenha uma maior segurança e um melhor valor nutricional também. Então, procurar os alimentos com calma, comparar rótulos, olhar as informações, os ingredientes. A gente tem visto agora, muito recentemente, de maneira muito gritante nos supermercados, marcas que já são muito conhecidas do consumidor e que estão lançando produtos similares, que são mais baratos, Sim. mas que, na verdade, têm uma composição completamente diferente daquele produto original. E por conta do conhecimento da marca, muitas vezes o consumidor é enganado. Então, ele já conhece aquela marca, mas ele conhece um determinado produto. Ali passa a ser outro, né? E com qualidade inferior. Exatamente. É outro produto, com outra composição, com outra qualidade, geralmente uma qualidade inferior para redução de custo. Então, para a gente não cair nessa cilada, precisa ter tempo para escolher o alimento no supermercado, olhar os rótulos com calma. E também, hoje, a gente está na era da informação. Então, estar atento ao que os veículos de mídia falam sobre alimentos. Então, a mídia, ela é um grande aliado na informação do consumidor. Então, a gente vê os órgãos de defesa sempre fazendo fiscalização e divulgando seus resultados, porque é um resultado público, precisa ser divulgado.
A gente vê também os órgãos de saúde sempre fazendo campanhas nas mídias sociais, nos veículos de jornais, nos veículos televisivos. Então, é importante o consumidor também se manter antenado nessas situações. Até porque informação bem dada, correta, é a garantia de saúde nesse aspecto que a gente está falando de consumo de alimentos, não é isso? Com certeza, Emerson. E também, né, o consumidor ter aí a sua equipe de saúde como referência para dúvidas, né? Então, nas unidades públicas de saúde mesmo, ou mesmo aqui na nossa cidade, a gente tem as clínicas escola, a clínica escola de nutrição, ela faz atendimento para a população, então também é uma forma desse consumidor ter uma informação de qualidade, uma informação garantida, porque a mídia é uma via de duas mãos, né? Ela pode facilitar ou pode dificultar também a nossa escolha. Professora Sabrina, muito obrigado pela sua participação no Você no Mercado de hoje. Tenho certeza que colaborou e muito, já que todos nós vamos de algum modo ao supermercado e muitas vezes não nos atentamos a essas informações que são importantes serem verificadas nas rotulagens, nas embalagens. E aí é o que a senhora disse. Tá indo com a pretensão de ir no mercado, gastar 20 minutos, gaste 30, 10 a mais só para verificar, por exemplo, o que consta ali naquela embalagem. É mais ou menos isso, né? Perfeito, Emerson. Eu que agradeço, né? Para mim é um prazer falar desse assunto que é realmente muito importante, porque além de profissional, sou consumidora e muitas vezes até eu me sinto enganada no supermercado. Então, de fato, é importantíssimo a gente reservar um tempinho para fazer as compras com consciência, né? Planejamento é tudo, então Com certeza. é necessário a gente ter esse cuidado. Eu agradeço muito a possibilidade de falar sobre esse assunto aqui com vocês, com o público de vocês, com os meus alunos. Muito obrigada. Obrigado, professora. E você aí em casa, gostou do vídeo de hoje? Gostou do assunto tão importante de hoje? Então, ó, já deixa o seu like, compartilhe o vídeo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima, pessoal!